Graças a Deus por mais um momento de aula que o Senhor nos concede aqui na igreja. E nós vamos continuar no nosso tema aí, falando sobre Evangelho e Tecnologia. Final de semana passado nós tivemos aqui João com a sua família, trabalho missionário que nós apoiamos. E damos graças a Deus pela vida deles, dos seus filhos. E brevemente eles retornarão ao campo missionário novamente onde eles estão. Vamos orar, meus irmãos, a gente continuar. Nosso Deus, te agradecemos, Pai querido, por esse momento, que o Senhor Deus nos ajude a crescermos no conhecimento da sua palavra, a termos uma visão completa, Deus amado, mais holística da nossa vida. E oramos para que o Senhor também nos conceda a sabedoria para que possamos aplicar os preceitos bíblicos, ó Deus, a tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Nos concede, Deus amado, sabedoria, entendimento, discernimento, para que em tudo o seu nome seja glorificado, para que testemunhemos, ó Deus, do Senhor, e para que assim o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o Senhor seja conosco, abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria, nos ajudando a entender, ó Deus, a perceber o que precisamos mudar, aonde devemos, ó Deus, continuar, o que devemos remover das nossas vidas, ó Deus, que possamos crescer diante de Ti em nome de Jesus. Amém. Continuando então, meus irmãos, nós vamos voltar ao nosso tema aí, Evangelho e Tecnologia. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, é um texto conhecido de todos nós. Lá, Paulo diz, Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, desde as atividades mais pequenas, mais corriqueiras, até mesmo aquelas que nos desafiam mais, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Na aula passada, fazendo uma breve recapitulação, um dos tópicos que nós abordamos é que Deus é quem concede sabedoria e conhecimento técnico. E nós nos apoiamos ali no texto de Isaías, do capítulo 28, dos versos 23 a 19, onde ali nós somos ensinados que o desenvolvimento das habilidades humanas, e esse texto fala do agricultor, não acontece de forma autônoma, mas procede da instrução e sabedoria que o próprio Deus concede àquele que trabalha com a terra. E dali a gente também extrai princípios, preceitos para outras atividades que a gente executa desse lado da eternidade. O Senhor está sempre dando sabedoria, nos direcionando. Quem trabalha com a terra, com a tecnologia, com as diversas áreas que nós temos nos nossos dias, o Senhor é quem vai dando sabedoria para que essas coisas, para que essas áreas vão se desenvolvendo. Vimos também que o ser humano não cria do nada. Toda a tecnologia é um fruto de descoberta e ela é desenvolvida a partir da criação. Tudo que o homem precisa para desenvolver tecnologia está na criação. Ele não cria ela do nada. Outro ponto que abordamos também foi que a tecnologia, ela acompanha o desenvolvimento humano desde o início. Então, se você pega lá Gênesis capítulo 4, você vai ver como a humanidade ela foi se desenvolvendo, usando o que tinha na criação e produzindo tecnologia para atender às necessidades dos seus dias. Então, desde os descendentes de Caim, vemos o surgimento da agricultura, a construção de cidades, vemos ali também o início de instrumentos musicais, das músicas e ferramentas, mostrando que a capacidade tecnológica faz parte da história humana permitida por Deus. E também falamos sobre a questão de que todo avanço tecnológico ele acontece dentro dos limites divinos. A gente não consegue ir além. Tudo que a gente produz aqui, tudo que o homem consegue trazer de inovação, ele faz nos limites divinos, e a tecnologia deve nos conduzir para que a gente reconheça a Deus e não o substitua. Não devemos colocar a tecnologia aí no lugar de Deus. Para finalizar esse breve resumo, a gente abordou a questão de que a tecnologia acompanha o desenvolvimento humano desde o início, como eu disse aqui aos irmãos.
Então, diante disso, a pergunta que a gente pode fazer então é a seguinte: o que a tecnologia nunca poderá conquistar? A gente está presenciando aí um avanço muito grande. Hoje tem a questão aí da IA. Então a IA te dá muitas coisas mastigadas. Ela diminui o seu tempo, por exemplo, de pesquisa. Hoje, antigamente você iria lá no Google, digitava lá o que você pesquisava e você tinha uma série de sites que você ia clicando um por um, aí em busca da informação que você deseja. Hoje, se você for na IA e colocar as informações que você precisa, de uma forma um tanto que detalhada ali, você vai ter tudo numa página só. E bem mastigado ali para você. Com algumas, até mesmo com algumas explicações daquilo que você está procurando. Então, a gente está vivendo esses dias. Então, o que a tecnologia nunca poderá conquistar? E aí, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes é um livro muito bom. E ali a gente tem vários ensinamentos oportunos para as nossas vidas, principalmente para os dias em que estamos vivendo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, ó. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, quando a gente olha para o Gênesis, a gente percebe que naquele momento em que Deus cria todas as coisas, da forma como o Senhor foi falando, haja, e as coisas foram se criando, tudo que é possível em relação à tecnologia também foi criado, está ali. Então, tudo que o ser humano precisa, ele encontra na criação. E no texto que nós lemos aí, Deus fala que ele colocou no coração do homem, da humanidade, a eternidade. Então, quando a gente fala de eternidade, é praticamente impossível para nós fazer algum tipo de medida de tempo, porque o tempo em que estamos aqui, ele nos limita. Então a gente fala de eternidade, mas a gente não tem um conhecimento apurado, assertivo do que vem a ser a eternidade, porque nós não estamos lá ainda. Não vivemos na eternidade como o nosso Deus vive. Só que todo ser humano tende a procurar por algo mais, esse anseio que há dentro dele em relação à eternidade. O que nós temos visto é que, por mais que os avanços tecnológicos que existem atualmente, por mais que as soluções que existam devido à tecnologia, uma coisa é fato, nada disso tem se mostrado suficiente para saciar o coração do homem. A humanidade, em certo sentido, vive numa busca para saciar o desejo do seu coração, para preencher a sua vida. Mas todos os seus esforços para um avanço tecnológico têm causado mais sede ainda nesse ser humano. Algo é criado, a tecnologia emprega e atende a alguma necessidade, tecnologia criada atende às necessidades que a sociedade tem, ela também pode promover algum tipo de prazer, de alegria, mas daqui a um tempo o que acontece? Está novamente a humanidade, está novamente o ser humano trabalhando para trazer algo novo, porque aquilo não traz ao seu coração uma saciedade. Quando olhamos para o livro de Gênesis e vemos a humanidade daqueles dias construindo uma torre, aquela construção, meus irmãos, também aponta para o desejo que os babelitas tinham de transcendência. Hoje nós não construímos torres. Claro que temos uns arranha-céus bem enormes, bem altos. Mas o que nós vemos hoje, por exemplo, nós temos aí as construções de foguetes que estão prometendo transcender o nosso planeta. Esses e outros esforços apontam para o que Eclesiastes 3,11 diz: a eternidade no coração do homem sempre vai levar ele a buscar algo mais. Você não encontra um lugar em que você possa depositar o seu coração e ser saciado, você vai colocar outra coisa no lugar. E a humanidade
em certo sentido, tem recorrido aos avanços tecnológicos para saciar essa questão da eternidade que há no coração do homem. Voltando um pouco na história, o ano era 1958 e os soviéticos colocaram no espaço o primeiro satélite. O nome dele é Sputnik. Um satélite é um dispositivo riquíssimo em tecnologia e, através dele, novas possibilidades passaram a ser vislumbradas naqueles dias. Por exemplo, possivelmente poderiam ter pensado ali naqueles dias que eles poderiam deixar de estar confinados na Terra. Uma década depois, diz a história que a missão Apollo 11 realizou o primeiro pouso tripulado na Lua em 20 de julho de 1969. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua. As viagens espaciais, então, atingiram lugares altos, dignos de Babel naqueles dias. E isso também atinge as aspirações humanas. Imagina você agora assistindo talvez ali na sua televisão naqueles dias e tendo aí vislumbrando a possibilidade, puxa vida, agora eu vou poder transcender o planeta Terra e conhecer outros lugares, vou poder ver o planeta Terra fora dele. Imagina o que esses avanços que foram acontecendo com o passar do tempo causou na humanidade. Tony Henke, citando um romancista daqueles dias chamado Ray Bradbury, momentos após o pouso da Apollo 11, esse romancista diz o seguinte: porque quando nos movermos para o mistério, quando nos movermos para a solidão do espaço, quando começarmos a descobrir que realmente somos 3 bilhões de pessoas, naqueles dias ele falando isso, 3 bilhões de pessoas solitárias em um mundo pequeno, acho que isso vai nos aproximar muito mais. Ele disse mais: as viagens espaciais movimentariam a humanidade de maneira que só a guerra conseguia fazer anteriormente. Os irmãos conseguem perceber qual é um dos anseios da fala desse romancista? A fala desse homem tece o que muitos desejam hoje em dia. Tanto naqueles dias quanto em dias atuais, o desejo de ver uma humanidade unificada, tendo um único propósito, lutando por um único ideal. Isso é uma das implicações que a fala dele traz para nós. É o desejo. Uma humanidade unificada, tendo um único ideal, lutando para conquistar algo que agora parece que é possível. Então, naqueles dias em que o avanço tecnológico vislumbrou na humanidade novas possibilidades, como foi no caso do que esse romancista disse, essa conquista foi grandiosa. A missão Apollo 11 alcançou coisas grandes e o desejo então dele era de unificar as nações. Elon Musk, mais próximo aqui de nós, é uma das pessoas que a gente pode dizer que é um explorador espacial também. Certa feita fizeram uma pergunta para ele: o que tornará o mundo um lugar melhor? A sua resposta foi a seguinte: acordar de manhã e esperar um futuro em que seremos uma civilização espacial entre as estrelas é muito emocionante. Ao passo que, se você soubesse que estamos para sempre confinados à Terra, isso seria muito triste. E o biógrafo de Musk diz o seguinte: Marte é o objetivo maior e o princípio unificador de tudo o que ele faz. A gente presencia hoje pessoas, estudiosos, falando que o planeta está em condições ruins, as geleiras estão derretendo, o planeta está ficando mais quente, o desmatamento está crescendo, a poluição está grande, está aumentando. E tudo isso pode soar para nós que o planeta que estamos habitando hoje, ele está entrando em colapso. Em uma hora ele vai falir de vez, ele vai morrer. E se nós estamos habitando aqui, então nós vamos junto, porque não vai ter outro lugar para a gente viver. Talvez o Musk e tantos outros estão enxergando nas viagens espaciais que tudo isso vai trazer à humanidade felicidade e significado para as nossas vidas. Antes que os oceanos fervam e o nosso planeta seja consumido plenamente, aí, totalmente pelo Sol, o anseio deles é dar à humanidade cápsulas capazes de os levar para outro lugar, para Marte, ou para outro planeta, para outra galáxia que possa existir.
Então eles estão enxergando esperança de se salvarem do planeta em que nós habitamos. E eles estão depositando esperança nesses avanços tecnológicos, nessas cápsulas, nesses ônibus espaciais, onde nós vamos entrar, ou os mais ricos entrarão e sairão do planeta Terra antes que ele seja totalmente consumido. Esse desejo de viajar pelo espaço, em certo sentido, é uma materialização pelo desejo de transcendência que existe dentro de cada um de nós. As visões que a humanidade passou a ter com um longo alcance de telescópios, pode poder ver agora lugares que outrora eram totalmente impossíveis. Hoje você tem uma imagem perfeita de como é o planeta Terra. Antigamente isso era difícil. Toda a tecnologia que a gente presencia hoje faz com que isso seja possível. Mas uma coisa não muda, meus irmãos. Quanto mais se analisa a escuridão do espaço sideral, mais solidão e isolamento é encontrado. Podemos nos mover de uma forma muito rápida, a 40 mil quilômetros, de uma rocha para outra. Mas quando a gente chegar nessa outra rocha, o que nós vamos encontrar lá é uma rocha. O ponto é que fora de Deus, toda evolução tecnológica, por exemplo, como eu estou falando aqui para os irmãos em relação às viagens espaciais, fora de Deus, vamos estar sempre em um grande vazio. Sempre haverá algo faltando. Sempre haverá um vazio. Sempre essa eternidade que foi colocada no coração do ser humano, ela não será preenchida. Não importa onde a gente vá, não importa. As promessas são feitas e muitas delas não são cumpridas. Se a exploração espacial, de alguma forma, é uma luz de esperança para muitos, a gente também vê isso nas páginas das Escrituras, que mostram uma confiança equivocada. O Salmo 20 retrata tanto uma confiança equivocada, quanto uma confiança correta. O Salmo 20 foi escrito por Davi. Davi foi alguém que lutou contra Golias, você lembra-se dessa história. E esse gigante era uma máquina de guerra. Na luta entre Davi e Golias, temos alguém que tinha experiência de guerra, que no caso era Golias, e ele tinha a tecnologia bélica, a mais avançada, se assim a gente pode dizer, dos seus dias. E temos Davi, pastor de ovelhas, que também tinha tecnologia ao seu dispor. Mas nessa luta entre experiência, se a gente for colocar experiência na ponta da balança, Davi é um franco atirador. Contra alguém que é alguém tarimbado em guerra, que conquistou coisas grandes ali para o seu povo. Mas Davi também, ele é uma pessoa que é cheio de fé e ele tem tecnologia. Talvez você não vá para uma guerra hoje com uma funda e uma pedra, mas era o que Davi tinha à sua disposição. Então, quando a gente olha para o Salmo 20, Davi já está numa fase mais adulta. Já é alguém bem treinado na técnica de usar a espada. Davi derrotou Golias pela poderosa mão de Deus. Davi é alguém que consegue agora usar a armadura, ele sabe operar uma armadura. Ele é um rei de Israel, que está liderando o seu exército para a guerra. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 20, para a gente olhar tanto essa confiança correta, quanto essa confiança incorreta que esse Salmo vai tratar para nós quando a gente, olhando aqui para a tecnologia e a maneira como a gente pode confiar de uma maneira correta e de uma maneira errada. O Salmo 20 retrata para nós o rei e os seus soldados. Todos eles estão equipados com as suas espadas, estão vestidos com suas armaduras, prontos para a guerra. Mas antes de irem para a guerra, eles se reúnem no templo para buscar o favor de Deus. E aí eu vou pedir aos irmãos para imaginar a cena aqui comigo. E essa cena, ela é bonita, ela é linda. Dos versos 1 a 5, temos toda a congregação de forma uníssona, indo ao Senhor e clamando para que Deus traga vitória. Eles disseram: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais
e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. E aí no verso 6, nós temos o rei Davi agora, se levantando diante da congregação e se dirigindo à assembleia do templo com um cântico de confiança, não centrado no poder bélico que eles tinham, mas centrado em Deus. E aí no verso 6, o que o rei Davi fala? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele está falando diante de toda a congregação. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Davi se dirige à congregação, Davi está dirigindo a congregação a confiar no governo soberano de Deus sobre a guerra. Apesar da distância espacial que existe entre nós e Deus, apesar da expansão do universo, as palavras do salmista nos mostram que Deus do seu santo céu, Ele responde. Isto é, o Deus infinito do universo não é limitado em nenhum sentido por limites físicos. Deus é onipresente e está sempre com o seu povo. Ainda que o homem consiga colonizar Marte, ainda que ele consiga fazer alguma coisa no espaço sideral, ainda que ele consiga dominar qualquer coisa fora do planeta Terra, ainda que a humanidade consiga transcender o planeta Terra e habitar em outro globo, se isso fosse possível, ainda assim, meus irmãos, Deus continuaria soberano. Não importa o lugar em que a gente esteja, não importa o que os avanços tecnológicos podem nos trazer, se for possível estar em outro lugar, Deus estará lá, presente. Não conseguiremos fugir da soberania do nosso Deus. Além disso, Deus é o invencível redentor do seu povo. Ele está conosco, ao mesmo tempo em que Ele está incontestavelmente no céu. Deus habita em luz inacessível, como nós lemos na palavra de Deus. Nenhum avanço tecnológico ofusca o governo de Deus. Nenhuma torre de Babel levantada pelos homens arranha a soberania de Deus. Esse conhecimento que temos desse Deus soberano, da sua onipresença e da segurança que temos em sua redenção, tudo isso deve nos levar a repousar e a confiar em Deus. Vejamos o que Davi, diante de toda a tecnologia bélica que poderia enfrentar na guerra. Olha o que os versos 7 e 8 disse. Eles poderiam encontrar coisas grandiosas em relação à tecnologia na guerra em que eles estavam para ir. Mas os versos 7 e 8 desse Salmo 20 diz para nós: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Apesar de todo e qualquer avanço tecnológico que presenciamos em nossos dias, somos ensinados a confiar no Senhor nosso Deus. Naqueles dias, as carruagens puxadas por cavalos era a mais pura inovação tecnológica que havia de guerra. Era um poderoso recurso militar. Entretanto, como vimos em Isaías 54, na aula passada, quem fez o cavalo foi o próprio Deus. Quem fez o fabricante da carruagem, aquele que usa a carruagem, também foi o próprio Deus. E todos foram feitos e ordenados por Deus para cumprir os seus propósitos. Sejam as carruagens antigas de guerra puxadas por cavalos, ou seja, um F-22 Raptor, que é considerado um dos caças aéreos mais poderoso e avançado do mundo. Ainda assim, meus irmãos, Deus é soberano sobre toda e qualquer inovação tecnológica da superpotência humana que a gente presencia em nossos dias. Isso não abala o nosso Deus. Então, após Davi dizer esses versos, ele se recua do palco central, se coloca com toda a congregação e de forma uníssona ele encerra o evento pré-guerra no verso 9 dizendo: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Afirmamos que Deus está sobre toda inovação humana. Então a pergunta que pode surgir é: podemos usar as
evoluções tecnológicas, redimi-las e usá-las para proteger o povo de Deus? A resposta, meus irmãos, é não. Diante do poder bélico que se tem hoje, o que os países têm feito? Cada um tem pegado para si o quanto podem e aumentado o seu poder, estocado esse poder. Eles confiam nesse poder. Entretanto, o verso 7 do Salmo 20 aponta para o outro tipo de confiança que devemos ter. O mundo em que vivemos possui prazer no poder, se banqueteia com o poder que possui, confia na riqueza que tem. Isso tem reverberado a uma sociedade arrogante e autossuficiente. Vivemos dias em que as pessoas se colocam sempre em cadeiras para ensinar e pouco para se aprender. Isso pode ser sinal de arrogância, de autossuficiência. E essa arrogância humana ignora Deus. Confiar plenamente em Deus nos dias atuais é a morte para muitas pessoas. Como assim eu vou me deixar controlar por alguém que eu não vejo? Contudo, quando nós lemos o Salmo 20, somos exortados a abandonar a confiança que as coisas desse mundo podem nos dar e confiar exclusivamente em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam no avanço tecnológico, outros confiam nas riquezas, uns confiam na imagem que se mostra nas mídias sociais, outros confiam nos tantos seguidores que possuem. Mas isso tudo é uma confiança vã, é algo vazio. O cristão, ele precisa ser diferente. Ele precisa ser devotado exclusivamente ao Senhor. A gente não pode esquecer, no fundamento do coração do homem, existe uma busca por salvação. E nessa busca por salvação, ele precisa confiar em algo. A questão é, em que temos confiado? Aonde repousa a esperança do nosso coração? Se a gente for mais fundo, quando a gente fala de tecnologia, ela não é somente uma busca que visa aumentar os poderes humanos, que aumenta a nossa capacidade de realização das coisas, ou de facilitar a nossa vida nessa terra. As coisas vão se aprofundando. E quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa relacionar ela com a fé, porque nós vivemos em um mundo religioso. As pessoas não gostam de falar de religião, mas esse mundo é religioso. Todo mundo tem crenças e pressupostos. Todo mundo tem fé em alguma coisa dirige a sua vida. Então nós vivemos em um mundo religioso. Pergunte-se para você mesmo, que os avanços tecnológicos causam em você? O que eles aguçam dentro do seu coração? Não podemos negar que as tecnologias tendem a não somente atender às necessidades que temos, mas nela muita gente tem depositado a sua vida, no sentido de que nela vão encontrar algo que vai preencher o vazio que possuem em seus corações. Nela vão encontrar segurança. Tony Henke diz em seu livro, em todas as suas esperanças e aspirações grandiosas, a tecnologia moderna ecoa a idolatria de Babel. Então a gente pode dizer que a tecnologia ela possui o seu evangelho e de certa maneira vai rivalizar com o evangelho de Cristo. Falando de evangelho, da tecnologia, ela possui a sua própria cosmovisão. E o que vem a ser cosmovisão? Trouxe uma definição aqui para a gente pensando. Do livro do Heber Campos Jr., no livro que ele escreveu, Amando a Deus no Mundo. Ele fala o seguinte, cosmovisão é o conjunto de pressupostos e premissas de vida que carregamos em nosso mais íntimo, com um apego tal que esse sistema de crenças norteia todo o nosso engajamento com o mundo, proporcionando a leitura que fazemos da realidade e as bases para as nossas ações e reações do que a realidade nos traz, sem, contudo, deixar de ser moldado por fatores externos que são interiorizados por diferentes processos de apropriação. Então, o evangelho da tecnologia, assim como o evangelho de Cristo, também tem o seu entendimento com relação à criação, queda, redenção, consumação e assim por diante. Por exemplo, quando a gente fala do evangelho da tecnologia, acredita-se que o homem veio do nada.
e não presta contas a ninguém. Ele passa por uma evolução, e com o passar dos anos ele vai continuar se autocriando, com o passar do tempo. Se faz uso das coisas que existem, mas não se vê a natureza como uma aliada, mas uma inimiga, onde a natureza tende a querer matar a nossa espécie, disseminar doenças e assim por diante. Se há uma busca para controlar a natureza e também o universo como um lugar de autopreservação. É uma cosmovisão que não tem fundamento em Deus, mas é evolucionária e que se move a partir de probabilidades e acasos. Não tem um absoluto, é algo vazio. E com isso, aponta a esperança humana para o poder da ciência. Muitos fazem da ciência sua religião. Aponta a esperança humana para as técnicas, para as máquinas. Isto é, a humanidade não busca mais a perfeição do divino, mas se entrega cada vez mais aos progressos tecnológicos. Dentro do evangelho da tecnologia, não se fala em queda humana, não se fala que o homem caiu em pecado, mas existe um apontamento em relação a impedimentos que existem para a ascensão do homem. Por exemplo, tudo aquilo que de alguma forma tende a ter controle sobre mim, minha imagem, meu corpo, meu gênero, meu espaço de vida, minha expressão sexual, meu tempo de vida, minha produtividade, meu potencial, contra tudo isso eu preciso lutar. Essas coisas não podem me dominar, elas não podem ser um impedimento para mim. Tudo aquilo que se coloca contra a autonomia humana pode ser derrotada por meio da inovação tecnológica. Há também uma corrida contra o envelhecimento, e para isso existe um grande investimento no campo dos senolíticos, e o que seria esses senolíticos? É uma classe de composto que tende a combater o envelhecimento celular, ou células zumbis, para manter o corpo jovem, além de outras aplicações. Nós não temos presenciado uma corrida ultimamente para se mostrar jovem. As pessoas não gostam de se ver velhas, não querem se ver velhas. O avanço tecnológico tem contribuído para um melhor cuidado com a saúde e o corpo. Isso é algo bom. Porém, quando o bem-estar, a nutrição, a atividade física se torna uma forma de salvação, um substituto para Deus, então esse bem-estar se torna um ídolo. E isso é um falso evangelho, que ele vai te trazer pressupostos, ele vai te trazer crenças. Como temos dito, muitos estão tratando a tecnologia com teor soteriológico, depositam na tecnologia a redenção de suas vidas. Atualmente, a genética pode até mesmo ajudar, caso você queira ter filhos com determinadas características. Genética pode ajudar a prever ou a abortar fraquezas. Se alguém quer um novo gênero, a genética tem prometido ou tem se esforçado para que isso seja feito. Pelo menos exteriormente. A genética tem trabalhado para isso. A era tecnológica tem corroído importantes distinções entre homens e mulheres. E isso tem trazido relativização de gênero, tornando as diferenças sexuais maleáveis e, por último, consumindo o valor da família. A cultura tecnológica reverbera em uma cultura de aceleramento, isto é, o objetivo é a otimização das coisas e trazer proficiência e poder. O consumismo que a gente tem visto hoje em dia tem impulsionado esse crescimento econômico e por isso tem reforçado ainda mais essa cultura de aceleramento. Mas enquanto a velocidade é requerida, a produção é exigida e as entregas são extremamente cobradas, a questão é: por que nós não estamos perguntando o porquê de tudo isso? Por que a sociedade não pergunta por quê? As coisas estão acontecendo de uma forma muito corrida, de uma forma muito acelerada. O nosso tempo, por exemplo, é o tempo do pé embaixo. Não temos pisado no freio. É no acelerador a todo instante. E o que nós temos presenciado? Por exemplo, o mandamento do amor está sendo substituído pela eficácia e eficiência. E nesse ponto,
o evangelho da tecnologia, que possui a sua cosmovisão e alimenta esse aceleramento prometido, no final das contas, a gente precisa se perguntar: qual é a finalidade de tudo isso? Aonde vamos chegar com tudo isso? Qual é o rumo que tudo isso está trazendo para nós? Podemos dizer, meus irmãos, que todo esse aceleramento talvez seja sem rumo a lugar nenhum. O evangelho da tecnologia também prega o conforto. Ele diz: adote tudo o que é preciso para que você viva bem. Se isole de tudo aquilo que você não conhece, e do que pode dominar você, daquilo que pode eliminar os riscos para a sua vida, daquilo que pode eliminar a sua autonomia. Priorize a sua preservação a qualquer custo. A tecnologia, em certo sentido, meus irmãos, mexe com as esperanças e aspirações da humanidade. E o evangelho da tecnologia também possui uma vértice escatológica. Por exemplo, uma forma do objetivo da tecnologia é uma encarnação totalmente aumentada. Através da genética, muitas coisas estão sendo possíveis ser modificadas. Agora o homem pode editar óvulos, espermatozoides ou embriões. Uma tentativa de editar talvez mudanças de DNA de uma linhagem. E é uma trajetória que podemos chamar de transhumana, onde se busca a regeneração através de bebês desenhados geneticamente, fabricados eventualmente por crianças criadas fora do útero. Já imaginaram alguém sendo criado e acompanhar o seu crescimento fora do útero da mulher? Isso é algo fora talvez do que a gente consiga imaginar. Mas tudo isso, meus irmãos, talvez uma busca frenética de criar uma humanidade purificada de doença, de defeitos e impurezas. É a escatologia encarnada que podemos chamar. E também temos outro aspecto, que podemos chamar de escatologia desencarnada, onde se acredita que esse movimento transhumano, que o homem vai se evoluir a tal ponto que ele vai conseguir uma maneira de escapar da existência biológica, isto é, através da tecnologia ele vai conseguir escapar do seu próprio corpo, e não apenas ter uma conexão neurológica com o mundo digital, mas transferir completamente a consciência humana do cérebro para uma cognição digitalizada. Em certo sentido, a tecnologia humana busca uma autotransfiguração, uma criação fabricada, uma escatologia autônoma. No fim das contas, o evangelho da tecnologia ensina que tudo o que te domina, que retira a sua autonomia, deve ser repelido. E você precisa viver tudo aquilo que te confere liberdade. Nós não seremos mais criaturas, nós vamos criar. Nós não seremos mais dominados, nós vamos dominar. Existe ecos aqui de Babel. O anseio do homem, a época muda, mas os anseios são iguais. A busca do ser humano é igual. E por último, meus irmãos, o desejo, ou a grande façanha que esse mundo tecnológico busca e tenta dominar e vencer é a morte. Mas então a gente entra num grande conflito. Uma vez que o evangelho da tecnologia promete muitas coisas, então a gente tem um conflito com o evangelho de Cristo. Indo mais fundo, no final das contas, toda a humanidade está inserida em um embate religioso que envolve crença. Voltando um pouco na história, por exemplo, no século XIX, diz que foi uma das épocas que houve mais inovações tecnológicas. Essas inovações foram radicais. Invenções ocorreram ali no século XIX, na era industrial, e que preenche uma lista de dádivas que hoje para nós é muito comum. Ali, por exemplo, se teve a máquina de escrever, câmeras, telefones, cafeteiras, lâmpadas incandescentes, máquinas de costura, motores a vapor de alta pressão, trens, navios movidos a vapor, motores de combustão interna movidos a gasolina e automóveis. Tudo isso aconteceu ali nesse século XIX. Todas essas inovações não ficaram restritas a um único povo. Toda a sociedade se envolveu. Muitas pessoas se colocaram a estudar.
e muitas melhorias foram trazidas naqueles dias. E com o avanço da indústria, isso também ganhou grandes proporções. Pense, por exemplo, na lâmpada que nós temos aqui hoje, o avanço tecnológico que houve nela. Todas essas possibilidades tecnológicas ganharam proporções maiores com as indústrias. Mas todo esse avanço comunitário que houve no século XIX, a gente encontra princípio no texto de Isaías 28, de 23 a 29, aonde Deus, o Criador, ele instrui o homem de como ele deve proceder em cada etapa. Da mesma forma que Deus está instruindo ali em Isaías 28, como o agricultor deve lidar com a terra, com o plantio e com a colheita, a gente consegue perceber princípios ali de que Deus concede a sabedoria para o homem, para ele trabalhar a tecnologia, para ele trabalhar os materiais que há na criação e desenvolver a tecnologia. Sem dúvida, o avanço tecnológico naqueles dias foi algo brilhante, mas ainda que aquela época foi de profundo brilhantismo, algo crucial que as Escrituras nos ensina, que devemos guardar, permaneceu insatisfeito. O que a palavra de Deus diz que devemos guardar? Porque é de lá que procede as fontes da vida. O coração. E justamente o coração do ser humano, por mais brilhantismo que houve, permaneceu insatisfeito. Ele não foi atingido. Tony Henke diz em seu livro algo interessante. Podemos ver o poder eterno e a genialidade de Deus à medida que descobrimos avanços na ciência e desvendamos mistérios da criação. Contudo, mesmo vendo as evidências de Deus, todo esse avanço tecnológico, é o próprio Deus dando sabedoria ao homem. Os pecadores ficaram surdos para ele com o seu tesouro que tudo satisfaz. Mesmo seguindo os seus padrões e descobrindo essas dádivas, os homens rejeitaram e recusaram honrar a Deus como Criador. O evangelho da tecnologia é assim. Ele se apropria do que vem de Deus e dá uma nova roupagem. Ele muda a mensagem e diz que podemos encontrar segurança naquilo que não é Deus. Que podemos encontrar segurança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente inventa. Mas essa nova roupagem, ele só potencializa o conforto humano, mas não trabalha o mais importante, o coração humano. O evangelho da tecnologia promete entregar mais controle sobre a própria vida, e quando se há controle, e nós muitas vezes gostamos de ter controle, gostamos de ter as coisas no nosso campo de visão, e isso nos traz equilíbrio, e quando as coisas saem do controle, a gente também perde, talvez ali, a sobriedade das coisas, porque isso nos atinge. Mas essa promessa de controle é ilusória, pois a gente nunca vai estar no controle das coisas. Por mais que a tecnologia facilite nossas vidas, é preciso entender que ao mesmo tempo nós estamos também vulneráveis. Por exemplo, os nossos dados estão disponíveis em vários lugares. Enquanto eu estava estudando, eu estava pensando, como é que as companhias conseguem descobrir o seu número de celular se você nem passou para elas? Mas eles sabem quem vocês são. Eles sabem quem eu sou, aonde eu moro, quais são os meus gostos. Se você fala que você quer comprar um smartwatch, por exemplo, daqui a pouco você abre o seu celular e tem um monte de propaganda de smartwatch no seu celular. Da onde isso? Por mais que a tecnologia facilite nossa vida, meus irmãos, ela também vai nos tornar vulneráveis. Se outrora prometia segurança, nós também agora estamos, por assim dizer, em uma areia movediça. Então, diante da promessa de mais poder e controle que essa era tecnológica pode propor, a pergunta de Jesus em Mateus 16, 26 deve nos levar a refletir. Lá Jesus diz: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se um dos propósitos dessa era tecnológica é trazer controle e autonomia, o que vamos fazer com a alma? Se encaramos a tecnologia como uma ferramenta e temos Deus como centro das nossas vidas, nós vamos conseguir, meus irmãos, tratar a tecnologia como uma dádiva,
Mas se a tecnologia for a nossa salvação, se é nela que depositamos a redenção das nossas vidas, então nós estamos perdidos. Muito perdidos. Perceba que a tecnologia ela promete rapidez, a tecnologia promete relacionamentos mais fortes, afinal você pode conversar com pessoas que estão no outro lado do mundo. A tecnologia traz mais informação, promete uma sociedade melhor, promete mais tempo livre, porque você pode fazer as coisas com mais rapidez. Mas o que a gente tem presenciado nos nossos dias? Marca um encontro com alguém, tenta achar uma data na agenda da pessoa, vê se você consegue. Não temos tempo, está corrido, as coisas não estão parando, não temos tempo para fazer as coisas. E outra, onde está a segurança prometida? Não tem. As pessoas estão sofrendo golpe no seu celular. Pare para pensar por um instante na beleza do Evangelho. Pense em Jesus habitando nessa terra. Pense em Jesus pisando nessa terra. Jesus, ele criou todas as coisas. Tudo que é tecnológico que nós fazemos uso hoje, ele já sabia. Mas quando Cristo pisa nessa terra, ele ignora todo avanço tecnológico, por assim dizer. E o que Cristo traz para nós, meus irmãos? A nossa maior necessidade. Cristo trouxe para nós onde a gente pode encontrar felicidade, contentamento, paz, alegria. Cristo trouxe para nós onde a gente pode repousar sem pestanejar. Cristo não veio trazendo tecnologia de ponta para impressionar. Ele não veio descortinar os segredos da ciência aos cientistas. Ele veio para ser adorado, inclusive pelos cientistas. Ele veio para dar a si mesmo. Ele veio para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Pense nisso. O Evangelho de Cristo nos ajuda a ser realistas quanto à morte, enquanto o Evangelho da tecnologia, essas inovações tecnológicas, avança para de alguma forma tentar dominar a morte. No Evangelho nós somos ensinados a tratar a morte com realidade. Nós não temos o controle sobre a morte. A morte não é vista pelo crente como algo natural, ela nos traz tristeza. O mundo se espanta, por exemplo, com guerras, bombas nucleares, recentemente com a pandemia que passamos, mas tudo isso passa. Mas o último inimigo, meus irmãos, que é a morte, ele é um rival duro. E que de alguma forma a gente ainda sente as agruras da morte. Ninguém está ileso de passar pela morte ou pelas dores que ela causa. Mas por maior que seja o avanço tecnológico, todas as promessas de longevidade, todas as promessas de deixar ainda a gente mais jovem, mesmo se estivermos com 70, 80, 90 anos, nada disso vai retardar o poder da morte. Nada disso vai retardar a morte. No tempo determinado do Senhor, os nossos olhos vão se fechar aqui. Nenhuma alteração genética vai criar uma vida tão perfeita que pode vencer a morte. Somente Deus pôde vencer a morte. E ela de fato foi vencida para sempre. E eu e você sabemos onde ela foi vencida: na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, seu Filho. A morte passou a ser real como consequência do pecado que o homem cometeu contra Deus. Infelizmente a gente vive tendências de quebrar o primeiro mandamento sempre. Colocamos outros amores e silenciamos o amor que devemos ter por Deus. Nós não devemos agir dessa forma. Cristo Jesus, meus irmãos, veio a esse mundo para vencer o vício suicida que domina nossos corações, de que temos que ter domínio e autonomia. Nós devemos nos entregar a Ele, pois é em Cristo Jesus que está a redenção. Cristo veio trazendo a nós vida, e não somente vida, mas vida eterna. E eu encerro lendo aqui para os irmãos o que está escrito em 1 Coríntios 15, 55 e 57. Lá está escrito: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. As inovações tecnológicas jamais, meus irmãos, vão te dar o controle e a autonomia que talvez você deseje. Jamais vão te dar a segurança que você anseia. Jamais vão poder te dar a autonomia que você busca, a autossuficiência. Não vão te dar vida eterna. Isso tudo você só vai encontrar se entregando, vivendo, sendo insuficiente em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus você vai ter vida eterna. Só em Cristo Jesus você vai viver de maneira a glorificar ao Senhor. Você não precisa de autonomia, você não precisa ter controle. Você precisa se deixar, você precisa ser controlado, viver sob a soberania de Deus. Cuidado, meus irmãos, com as tecnologias. Cuidado com as promessas. Cuidado com as promessas de jovialidade. Porque adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vamos orar então, meus irmãos. Nosso Deus, obrigado por sua palavra, pelo cuidado do Senhor, pela verdade das Escrituras. Louvado seja o Senhor, ó Deus, que podemos confiar em Ti, sem pestanejar, sem medo, sem insegurança. Em Ti, Deus amado, somos mais que vencedores. Não por nós mesmos, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, que nosso coração seja trabalhado, Deus, para que a gente não deposite nossa esperança ou nosso coração em coisas que passam, Deus, mas que a gente viva confiado no Senhor. A gente viva confiado na obra de Cristo e que o nosso coração, Deus, descanse em Ti. Louvamos ao Senhor por sua graça, Deus, em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, vamos ter o nosso café, depois estaremos de volta aqui para o culto.